Deus é bom, amém. Glória a Deus, igreja do Senhor Jesus. Boa noite, igreja Batista da Promessa, amém. Pegue na mão do seu irmão que está aí do seu lado, em nome de Jesus. Diga para ele: meu irmão, você é mais que vencedor em Cristo. Nós estamos na presença de Deus, amém. Glória a Deus, aleluias. Nós sabemos que assim o povo está um pouco dividido, né? Uns aqui, outros lá. Aqueles que estão envolvidos, vamos dizer assim, né? Estavam envolvidos em equipes e tudo mais, beleza. Agora os que não estão, né? Aí é a paixão mesmo, né? Mas que a misericórdia do Senhor esteja sobre todos, tantos que estão aqui quanto os que estão lá, né? Em nome de Jesus. Nós já sabemos que o prefeito atual foi reeleito, amém? O nosso pastor Raniel não foi eleito, amém? Posso ouvir um amém? Se ele tivesse sido eleito, você ia dizer amém? E se ele não tivesse sido eleito, você ia dizer amém? Então diga amém. Mas tirou quase, ou praticamente o dobro dos votos da eleição passada, pastor Raniel. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Ele tirou 247 votos da passada, e agora tirou 423, parece. Suplente, amém, amém, né? Então, glória a Deus por isso, né? Eu quero só começar falando disso, ponto. Agora você vai pegar o seu celular, levanta o seu celular aí. Quem tem celular aí? Amém. Então, você vai agora, você sabe como é que desliga ele? Você pode obedecer ao seu pastor? Vamos desligar os nossos celulares, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Até eu vou desligar o meu, porque está tudo aqui no papel e na Bíblia, então hoje eu não vou usar ele para pregar. Então, não sabe desligar o teu não? Larga no... Tô falando sério, querido, assim, glória a Deus porque você veio, né? Mas ainda tem aí muita informação correndo, e se você ficar com o celular ligado, o culto não vai ser pleno, ok? Não vai ser pleno. Então assim, vamos aproveitar esse momento, essa segunda parte do culto, para que nós possamos ficar concentrados em nosso Deus. E tipo assim, você veio para quê? Não foi para cultuar a Deus? Então vamos cultuar a Deus 100%, amém? Em nome de Jesus, tá? Eu foi reiniciar o meu, espera aí. Desligar, amém. Nós temos que entender que nós temos que ter equilíbrio e maturidade em todas as situações, em todas as épocas, né? Então, passou-se um período de eleição, você fez aquilo que você poderia fazer, nós fizemos aquilo que nós poderíamos fazer, ok? Então, terminou hoje, diga, terminou hoje. Terminou hoje esse período, né? Então, eu não vou me doar mais para essa parte, certo? Passou, daqui a 4 anos, de novo, ok? Então, vamos concentrar em nosso Deus, em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é eterno. E eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de pecado. Eu falei para vocês há alguns domingos atrás que o que é pecado, né? Pecado, nós aprendemos na escola, na minha época, por exemplo, é a transgressão da lei de Deus. Quando você transgride a lei de Deus, ultrapassa o limite que Deus disse, né? Então você pecou. Mas nesse dia eu falei um conceito meu do que é pecado. E o que é pecado, para fácil entendimento e bem abrangente esse significado. Pecado é todo pensamento, intenção e atitude que vá contra a vontade de Deus. Isso é pecado. Tudo que você pensa que é contrário à vontade de Deus, tudo que você deseja que é contrário à vontade de Deus, e tudo que você faz que é contrário à vontade de Deus, é pecado. E
Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e separados estão de quê? Da glória de Deus. E o 6, 23 fala, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Essa é a parte A do versículo, né? Então, é a morte. Então, a coisa mais nociva para a humanidade é o pecado. A coisa mais perigosa e maléfica para o homem é o pecado. É aquilo que nós temos que manter distância. É o pecado que gera a morte. Foi o pecado que originou a morte. Ontem eu estava num velório da dona Dozinha, a mãe do Aldair. A igreja começou nos arredores de lá, e já muito idosa, 87 anos de idade. Há um tempo atrás, o seu Francisco, o seu esposo, partiu. Eu estive lá, ministrando no velório. Ontem foi ela que foi. A vida, ela tem a morte presente dela, certo? Então, eu estava ali falando, e em todo velório tem gente de todo tipo, e tinha lá um senhor meio queimado, né? Queimado assim, que não está 100% bêbado ainda. E aí ele estava aqui e tal, e eu falando da morte e tudo mais, não sei o quê. Sim, pastor. Aí ele falou, sim, pastor. E por que existe morte? De onde a morte veio? Por que tem morte? Né? Como a morte começou? Alguma coisa do tipo. Aí na hora, a gente concentrado, conectado, né? Na hora eu respondi diretamente. Eu disse, tem morte por causa do pecado. Eu falei, foi rapidão assim para não desviar, né? Mas na hora eu respondi. Eu disse, só tem morte por causa do pecado. Ok? Falei para ele. E isso é verdade. Porque Deus não criou o homem para morrer. Diga, Deus não criou o homem para morrer. Mas este morre, sim ou não? Porém, tem dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte física, todo ser humano vai passar, ok? Exceto aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus, certo? Mas, naturalmente, a morte física, todo mundo passará. Que é o quê? Você chega a uma certa idade, morre de problemas naturais, você é acometido por uma doença, morre por causa daquela doença, alguém é assassinado, morre porque foi assassinado, alguém tem um acidente de carro, um acidente de alguma forma, morre naquele acidente. Então, o corpo dela para de funcionar. E o que vai acontecer com aquele corpo? Ele vai apodrecer, vai para a terra, o pó que vai voltar ao pó. Essa é a morte física, ok? E a morte espiritual? A morte espiritual é a separação eterna de Deus. É a separação do ser humano de Deus. Porque o ser humano, ele é espírito. Diga, o ser humano é espírito. O ser humano é espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, Deus nos criou em espírito para que pudéssemos viver eternamente com Ele. Esse foi o propósito original de Deus, que nós vivêssemos eternamente com Ele, sem morte. Porém, o pecado entrou na vida do homem. E porque o pecado entrou na vida do homem, então entrou a morte. Que é o quê? É o fim do relacionamento do homem com Deus. É o fim do relacionamento do homem com Deus. O pecado é uma decisão, é uma atitude do homem que passa a mensagem para Deus de que eu não quero viver contigo. Eu não quero te obedecer. Eu não quero fazer tua vontade. Quando o ser humano peca, ele está passando essa mensagem para Deus. E quando ele passa essa mensagem para Deus, naturalmente ele se afasta de Deus porque pecou. Porque Deus disse vai para a direita, mas ele decidiu ir para a esquerda. Houve um afastamento. E se tal homem morre aqui, afastado de Deus, continuará espiritualmente afastado de Deus. Essa é a morte espiritual.
pecado, ele leva à morte. Então, a coisa mais importante aqui na terra para os homens é esse homem ou esses homens não pecarem. A coisa mais importante na sua vida, a maior luta que você tem que ter, se você quiser viver eternamente com Deus, é não pecar. Não peque, não peque, não peque. O tema da mensagem é: aprenda a não pecar. Aprenda a não pecar. Existe uma maneira de você não pecar. Você tem que aprender isso. Antes de desenvolver isso aqui, eu quero relembrar vocês, e eu prego muito a respeito dessa pessoa, que é sobre Jó. Já preguei muito sobre Jó, mas sempre que eu leio e releio, principalmente o início de Jó, capítulo 1 e 2, eu aprendo algo novo, sempre, sempre, sempre. E nós vemos que Jó, ele passa por 3 tipos de perdas. 3 tipos de perdas ele passa. Ele perde todos os seus bens, todo o seu dinheiro e toda a sua fonte de renda. Ele perde. Então, a área financeira. Ele foi atingido e houve perdas gigantescas, totais, de sua área financeira, tanto de bens como ele possuía, de dinheiro que ele possuía e de fonte de renda. Perdeu tudo. Ele foi atingido na área dos relacionamentos familiar. Ele perdeu servos que eram amigos e perdeu os 10 filhos de uma vez só. Ele perdeu entes queridos. Perdeu. E a terceira perda dele, a área dele, ele perdeu a sua saúde. Ele perdeu a sua saúde. Se nós formos analisar, Jó tinha, humanamente falando, todo motivo, humanamente falando, para querer culpar a Deus, para querer reclamar a Deus pelo que estava acontecendo e para abandonar Deus. Repetindo, ele tinha todas as razões, humanamente falando, para culpar Deus, para reclamar a Deus, para abandonar Deus. Por quê, pastor? Porque Jó não teve culpa do que aconteceu. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus, que evitava o mal. Então, esse homem é elogiado por Deus. E ele vive uma vida santa, uma vida consagrada. E Deus permite que ele seja provado, não para ensinar algo a Jó, primeiramente, porque Jó aprendeu, beleza. Mas o cerne da coisa, o início da coisa lá, foi porque e eu já expliquei isso para vocês. Porque o diabo, ele jogou na cara de Deus que Jó só era fiel e temente a Deus, porque Deus dava as coisas para ele. Então, Deus, para provar para o diabo que Jó o amava e era fiel a ele, não porque Deus cercava ele com coisas boas, Deus permitiu que o diabo tirasse ou tocasse ele na área financeira, na área dos relacionamentos e na sua saúde. Deus permitiu. Você que conhece a história, você que leu, você sabe do que eu estou falando. Então, Deus disse, pois vá. O diabo ainda disse, olha, tira isso aqui dele, para tu ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. O diabo ainda provocou a Deus. Então, vieram então as tragédias.
E Jó foi atingido nessas áreas. Porém, é interessante que no final do capítulo 1, projeta aí no telão, Jó capítulo 1, versículo 22. Jó capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz aí, ó. Depois que ele perde os bens, depois que ele perde os seus filhos, então finaliza assim, ó. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Aplauda a palavra e a atitude de Jó, a palavra de Deus e a atitude de Jó. Aí é no final, em que ele perdeu os seus servos, ele perdeu os seus animais e ele perdeu os seus filhos. E finaliza essa parte, em tudo isso, depois de tudo isso, ele não culpou a Deus, ele não pecou. Aí, depois disso, vieram então os anjos do Senhor apresentar-se ao Senhor, e o diabo veio com eles. Capítulo 2. Deus repete: viste o meu servo Jó? Deus permanece, né? Não há na terra ninguém como ele, homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Não há na terra ninguém como ele. Aí o diabo, pele por pele, o diabo tem esse comportamento, né, cínico, e ele então dá outra proposta para Deus, de tocar no corpo dele, de tirar a saúde dele. Se ele tão somente ficar assim, ele vai te amaldiçoar na tua face. Resumindo, Deus permite de novo. E Deus diz assim: só não toque na vida dele, só não mate ele. O diabo sai da presença do Senhor, e a Bíblia diz que ele toca Jó com uma enfermidade, com uma doença, da planta do pé até o alto da cabeça. Ele ficou cheio de úlceras. Não sabe se ao certo que doença era essa, se era lepra, se era o que, né? Mas Jó, ele perdeu a sua saúde. Ele foi afastado do seu convívio com a sua esposa, porque ele ficou só com a esposa não morreu, né? E ele ficou afastado porque tudo indica que a doença dele era contagiosa. Porém, o capítulo 2, depois que ele adoece, o capítulo 2, projeta aí, capítulo 2, o versículo, depois de tudo isso, capítulo 2 de Jó, vamos lá, amém? Jó capítulo 2, amém? Versículo 10, amém? Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? E aí o final diz o quê? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Mais uma vez, nós vemos a ênfase que é dada no final das situações ao não pecar de Jó. Tudo isso aconteceu, mas ele não pecou. Tudo isso aconteceu, mas ele não pecou. Ele perdeu os seus jumentos, seus camelos, suas ovelhas, suas juntas de bois, mas não pecou. Ele perdeu os seus servos e servas, mas não pecou. Ele perdeu seus 10 filhos de uma vez, mas não pecou. Ele perdeu a sua saúde, mas não pecou. Ele não pecou. Nós entendemos que é o mais importante. Seja qual for a situação que passemos, é possível não pecar. E é a coisa mais importante. Não peques. Repetindo, o que é pecado? Todo pensamento, toda intenção e atitude que vai contra a vontade de Deus. Então, diante dessa introdução, é possível não pecar, viver uma vida santa? É lógico que é possível. É lógico que é possível. Eu sei que estamos e estaremos até o último dia da nossa vida aqui na terra presos a esse corpo,
que é tendencioso ao pecado, que ele vai sempre pecar, querer pecar, porque a carne nunca se converte e nem se converterá. É por isso que ela será destruída, porque o pecado foi condenado na carne. Deus condenou o pecado na carne. Então, mas é possível vivermos uma vida de santidade muito além de uma vida de altos e baixos. O pecado será algo raro na vida daquele que de fato ele não vai culpar a Deus, reclamar a Deus, nem abandonar a Deus, seja por falta de dinheiro, falta de emprego, prejuízo financeiro, roubo de alguma coisa que ele sofreu. Ele não vai culpar, reclamar a Deus, nem abandonar a Deus, se perder o marido, se perder a esposa, se perder um filho para a morte, se perder o pai, se perder a mãe, se perder a família toda de uma vez. Ele não vai culpar, nem reclamar, nem abandonar a Deus. E também, se você aprender a não pecar, você não vai culpar, reclamar, nem abandonar a Deus, se ficar doente, como Jó ficou. Se ficar doente, como Jó ficou. Ele não pecou em nenhuma dessas áreas. Se você for analisar, nós pecamos nessas 3 áreas. Tem área espiritual ainda? Tem, que é o contato do homem com espíritos malignos, que não é Deus. Mas, baseado aqui em Jó, nós vemos que existe esse tripé daquilo que leva o ser humano a pecar mais, que é nessas 3 áreas. Peca por dinheiro, por abastança de dinheiro, ou por falta de dinheiro, por falta de emprego, ou por emprego demais, né? Ele peca por perder alguém, ele deixa de adorar a Deus, ele deixa de ir atrás de Deus, porque está preso à morte de alguém. Mas essa área é a área dos relacionamentos, é a área emocional. Ela se estende também a relacionamentos sexuais ilícitos, ela se estende a amizades, brigas, intrigas, familiares e tudo mais, que nos levam a pecar. E a área da saúde, quando o ser humano está doente, muitos tendem a culpar, reclamar e até abandonar Deus quando adoecem. Então, se você aprender a não pecar, você poderá passar por qualquer uma dessas situações, que elas não vão te levar a cair. Então, vamos ler aí, 1 Coríntios, abra sua Bíblia, projeto no telão, 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler o versículo 12 primeiro e depois o 13, 1 Coríntios 10, primeiro versículo 12 e depois o 13, quem achou o texto, diga aleluias. O texto vai dizer: assim, aquele que julga está firme. Quem está firme aí? Quem está de pé aí? Tem versão que fala está de pé, né? Firme está de pé. Então, portanto, todo aquele que julga está firme, cuide-se para que não. Ora, isso aqui é um conselho de Paulo. Então, esse conselho dele aponta para um alvo. Qual é o alvo que nós vemos aqui nesse versículo? Não cair. Não cair. Ou seja, o que aprendemos? Nós aprendemos que é possível não cair. Paulo diz isso. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, é possível não cair. E aí ele dá um caminho, que é o 13 agora. Versículo 13 vai dizer o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, ou seja, humana. Diga assim: toda tentação é humana. Toda tentação é humana, está aqui. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, nós aprendemos duas coisas aqui. Porque aqui nós quebramos um paradigma, olhando para esse versículo. Qual é o paradigma? O paradigma é que a maioria das pessoas pensam que o pecado é algo sobrenatural, a tentação, que a tentação é algo sobrenatural, é o diabo, é o diabo, é o diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo, é isso, é aquilo, é aquilo, é e tal. Não, é forte demais, é mais forte do que eu, e não sei o quê. E o ser humano, em sua grande maioria, seres humanos, pensam que é invencível a tentação, que é sobrenatural. E aqui nós vemos que não. É humano. Todo ser humano, projeta aí, depois a gente volta para cá, projeta aí, Tiago, capítulo 1, versículo do 13 ao 15, rapidão, projeta aí, eu vou ler aqui no telão, ok? Olha só, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, passa. Cada um, porém, é tentado pelo quê? Pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido, passa. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o quê? O pecado. Tudo começa em nossos desejos, tudo começa em nossa cobiça. Agora voltando para 1 Coríntios 10, versículo 13. Então, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Toda tentação é humana. Ela é humana. Se há algo, como diz o pastor Luciano Subirá, se há algo sobrenatural na tentação, não é o diabo, é Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aqui, a ação sobrenatural na hora da tentação não é do diabo, é de Deus. Porque Deus, Ele faz uma promessa aí, juntamente com a tentação, vos enviará o quê? Um escape, de maneira que possam suportar. É a hora que você está no celular, antes de pecar, e alguém te liga, você até se espanta. É a hora que você está pensando em fazer algo, e alguém fala com você, e você vê alguma coisa, acontece algo, isso aqui é uma ação de Deus. Então, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Então, se há algo sobrenatural na tentação, não é do diabo, é de Deus. Deus age para livrar cada um de nós na tentação. Então, Deus, Ele age antes de pecarmos. Deus está disponível para agir antes, em nosso favor, antes que pequemos. Antes que pequemos, antes que pequemos. Queridos, preste atenção. Nós não podemos usar apenas a graça de Deus depois que a gente cai. O que é a graça? Favor imerecido de Deus. Depois que a gente peca, por que somos perdoados por Deus se nos arrependemos? Por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Mas eu não posso usar essa graça de Deus só depois da queda. Essa graça de Deus está disponível para nós. Para quê? Não apenas para perdoar, mas para livrar do pecado. Para livrar do pecado, jovens, adolescentes, todos ouçam isso. A graça de Deus está disponível para cada um de nós, para nos livrar do pecado, para não pecarmos, Vamos aí, mais um texto, versículo, Hebreus 4, projeta aí, tudo é Bíblia, querido, tudo é Bíblia. Quem já leu a Bíblia hoje, diga aleluias. Se não leu hoje, está lendo agora, né? Hebreus 4, a partir do versículo 16. Hebreus 4, a partir do 16, diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas se alguém
que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Eu li errado. Vou ler de novo aqui, todo mundo está acelerado. 14 e 15 de novo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele está dizendo o quê? Que o nosso sumo sacerdote, ele venceu. Ele passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. Então, o nosso sumo sacerdote se compadece de nós. Ele venceu. Aí o 16, assim, aproximemo-nos do trono de quê? Do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que você prefere? Buscar se achegar a esse trono da graça depois que pecou ou antes de pecar? O que você prefere? Se mover à presença de Deus, ao trono da graça de Deus, depois que caiu no pecado, ou na hora da tentação, ou até antes dela? Porque todo mundo percebe quando está sendo tentado. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Ninguém cai no pecado. Pequei, eu nem sabia. Eu nem sabia que estava sendo tentado. Não, queridos. Todos nós percebemos quando estamos sendo tentados. E, abrindo parêntese, é certo que seremos tentados. Porque até Jesus foi tentado. Depois de batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Eu digo que Jesus foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele depois do batismo nas águas. Desceu sobre ele em forma de pomba. Depois de ter ouvido dos céus: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer." Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus, será que estava cheio do Espírito Santo, gente? Sim ou não? Já pensou você jejuando 40 dias, sem comer e sem beber? Você no final, será que está cheio do poder de Deus, sim ou não? Sim. Jesus, ele era filho de Deus, passou por tudo isso, mesmo assim o diabo ainda tentou ele. Então, se Jesus foi tentado mesmo nessa circunstância, e nós? E nós? Que não jejuamos 40 dias e 40 noites? Então, fecha parênteses, nós seremos tentados. Porém, o que Deus preparou para nós, através de sua graça, é uma força que nos livra de cair no pecado. Que nos livra de cair no pecado. Como é que isso acontece, pastor? É uma vida de consagração. É uma prática constante de consagração ao nosso Deus. Esse era o segredo de Jó. Por que Jó não pecou? Por que Jó não pecou nessa circunstância, gente? Ele não pecou porque a prática constante dele era de consagração. E não somente ele se consagrava, mas também ele fazia que se consagrassem todos os seus filhos. E a Bíblia diz lá, no capítulo 1 do 1 ao 5, e esta era a prática constante de Jó. Quer ser livre da queda, quer permanecer de pé, queridos, tenha uma vida constante de consagração a Deus. Quero ler o texto com vocês, Romanos, projeta aí, Romanos 6, do versículo 1 até o versículo, agora eu vou ler 14 versículos, Romanos 6, do versículo 1 até o versículo 14, projeta no telão aí, Romanos 6, acompanha aí também, em nome de Jesus, se não, acompanha aqui no telão. Mortos para o pecado, vivos em Cristo, é o título aí desse capítulo, né? Então, o texto vai dizer: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?
De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, quem já morreu para o pecado, diga aleluias. Pode ser mais forte, quem já morreu para o pecado, diga aleluias. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A vida velha é de pecado, a vida nova é de santidade. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O velho homem que tinha prazer no pecado já morreu. Diga para o seu irmão: o seu velho homem que tinha prazer no pecado já morreu. Morreu onde? Na cruz de Cristo. Não é na nossa cruz, é na cruz de Cristo. Porque foi na cruz de Cristo que os nossos pecados foram pregados. Ele levou os nossos pecados. Quando é que isso acontece? Quando nós nos convertemos. Então, continuando, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não seja mais, aliás, e não mais sejamos escravos do pecado. Olha só, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Continuando, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto, porque morrendo ele para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Vamos ver o 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Eu não posso mais viver para pecar. Como é que eu não vivo mais pecando? Aprendendo a não pecar. Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu não sei onde é que está a sua cabeça, mas quem está aqui, diga aleluias. Aprenda a não pecar. Como é que eu vou viver não mais pecando? Aprendendo a não pecar. Todo mecânico, antes de aprender a mexer num carro, antes de mexer num carro e consertar os problemas do carro, ele aprende primeiro. O pastor Cícero aprendeu, ele só sabia lavar carro, mas aprendeu a consertar ar de carro e várias outras coisas. Aprendeu. Hoje um ar-condicionado de um carro, ele sabe resolver, sabe consertar. Mas por quê? Porque ele aprendeu. Se a nossa vida agora é não mais andar em pecado, então esse é meu alvo. Então como é que eu faço para atingir o alvo? Aprendendo. Aprendendo. Continuando a leitura, versículo 10, versículo 12, versículo 11, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, essa expressão, não permitam, quer dizer que eu posso não pecar. Bata no peito e diga, eu posso não pecar. Não permitam, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. É possível, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. 13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. E o 14, para terminar, cadê o 14?
Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da... Aplauda a palavra do Senhor. Aprenda a não pecar. Então, como que eu aprendo a não pecar? Olhando para Jó. Jó vivia uma vida de consagração. Mas existe um fator sobrenatural que nos ajuda a viver em consagração. Que fator é esse? É a graça. É a graça. A graça de Deus, o favor de Deus, o movimento de Deus em meu favor, a aproximação de Deus em meu favor, me ajuda a viver em consagração. E se eu conseguir viver em consagração hoje, conseguir viver em consagração amanhã, conseguir viver em consagração depois de amanhã, e constantemente em consagração, eu aprendo diariamente a não pecar. Quando o pecado bater na minha porta, eu vou dizer não. Eu vou dizer não. É possível. E, concluindo, por que eu disse que a coisa mais importante da nossa vida é não pecar? Porque para aquele que vence e vencer a aprovação, o que aguarda ele? O que aguarda ele? Olha aí, ó, Tiago, projeta aí, Tiago 1,12. Tiago 1,12 vai falar que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá do Senhor o quê? A coroa da vida. Aqui é outra versão. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá o quê? A coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Depois da vida de santidade, o que nos aguarda? A vida eterna, a coroa da vida, a coroa da vida, o final de uma vida de santidade aqui na terra é o que? A vida eterna, a coroa da vida. Assim como o final de uma vida de pecado aqui na terra é o que? A condenação. Tudo que o diabo mais quer é nos levar a pecar. A maior intenção do diabo, quando confrontou Deus diante de Jó, não era mostrar nada para Deus. Não era mostrar nada para Deus. A intenção do diabo, porque ele sabe que não consegue vencer Deus. A intenção do diabo era levar Jó a pecar. Era levar Jó a pecar. É por isso que vemos mais uma vez falando a ênfase no final das duas situações. Portanto, diante de tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus por nada. E na outra situação, Jó com isso não pecou com os seus lábios. Nós vemos a ênfase na coisa mais importante: não pecar. Não peques jamais. Lute, aprenda a não pecar, e você terá uma vida naturalmente de santidade, e no final dela, a vida eterna. Sem contar que uma vida de santidade, ela traz leveza. Uma pessoa que ela não vive em pecado, ela anda de cabeça erguida, ela olha nos olhos de todo mundo, ela está na luz, ela não tem a consciência pesada, ela não tem medo nem vergonha de nada, é uma vida leve. Agora, uma pessoa que vive no pecado, ela vive desconfiada, ela não olha nos olhos, ela anda aqui olhando para um lado e para o outro, ela se entristece com facilidade, ela agride com facilidade. Por quê? Porque anda no pecado, porque pecou, porque caiu. O que Adão e Eva fizeram depois de pecar, quando Deus veio visitar eles no jardim? Eles se esconderam.
Antes Deus andava com ele no jardim, era a prática constante de Deus. Todas as tardes, no final da tarde, Deus descia e estava com eles. Mas dessa vez não. Deus desceu e não encontrou eles. Deus desceu e não encontrou eles. Eles estavam escondidos de Deus, separados de Deus, longe de Deus. Porque é isso que o pecado faz, nos faz esconder de Deus, nos faz nos afastar de Deus. Então, uma vida de santidade tem que ser o nosso maior alvo, querido. É possível viver em santidade, igreja. Um crente forte é um crente santo. Uma igreja forte é uma igreja santa. Ao contrário disso, um crente fraco é um crente pecador. Uma igreja fraca é uma igreja pecadora, em sua maioria. Responda para você mesmo: você é um crente forte, você é um crente vivo, animado, focado, alegre. Essa igreja é uma igreja viva, animada, focada e alegre? Reflitamos nessas indagações. Reflita. Então, a parte prática, agora eu termino. A parte prática dessa mensagem é: aprenda a não pecar. Como? Vivendo uma vida de consagração constante. Essa era a prática constante de Jó. Prática constante de Jó. Como que eu consigo ser constante na consagração todos os dias? Através da graça de Deus, o favor dele em meu favor. Se eu chamo por ele, ele vem, é assim. Se eu peço a ele, ele me dá, é assim. Então, assim como eu disse um dia desse atrás, o pastor Pong Chu, ele disse que não ficava doente. Por quê? Porque ele não orava quando estava doente. Ele orava antes de adoecer, já pedia cura antes de adoecer. Ele disse: olha, sabe por que vocês ficam doentes? Porque você só ora pedindo cura depois da doença, depois que fica doente. Eu oro pela cura antes de adoecer. Deus, me cura, que a tua saúde esteja sobre mim, me cura, que eu não adoeça. Assim também é a nossa vida de santidade. Ou seja, a doença é o pecado. Não vá para Deus só depois que cair no pecado. Vá antes, sempre, vá antes, sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Queria que você colocasse uma de suas mãos no seu coração, em nome de Jesus. Eu não sei o quanto de Deus penetrou em você nessa noite. Eu não sei aonde a sua mente estava. Não sei se você conseguiu, mas louvado seja o nome do Senhor pela sua presença, em nome de Jesus. Ok? Então, que possamos praticar essa palavra, tá certo? Vamos orar, selando essa palavra em nome de Jesus. Coloque uma de suas mãos no seu coração nessa hora. Feche os seus olhos. Se você estiver em alguma situação de prisão em relação a algum pecado de estimação, se você estiver passando por alguma provação, de vez em quando é a mesma provação, mesma tentação, direto, mesmo desejo direto, coloque isso diante de Deus agora e decida iniciar hoje uma vida de consagração. Uma vida de consagração, para que você possa viver dominando-se, dizendo não ao pecado sempre, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Meu Deus e Pai querido, nessa noite nós estamos diante do Senhor, e nós só estamos aqui pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu favor que não merecemos. Se não fosse a Tua misericórdia e a Tua graça, Pai, já teríamos sido destruídos, consumidos, meu Deus. Mas porque o Senhor muito nos amou, e porque o Senhor muito é atraído por aqueles que te chamam, e o Senhor se achega por causa disso, da tua presença, meu Deus, em nós, é que nós não somos destruídos. A minha oração nessa hora é que cada um aqui, meu Deus, possa compreender, possa entender essa mensagem, Pai, que é possível viver uma vida de santidade, que é possível não cair em tentação, que é possível não cair no pecado. Ó Deus, se cada um entender isso, Pai, será poderoso a vida pessoal, individual, os bastidores da vida de cada um. Meu Deus, que cada um aprenda isso, que sejamos santos,
iluminados, brilhantes, radiantes na tua presença, Pai. E ainda assim, mesmo que passemos por dificuldades, sem a nossa culpa, Pai, como foi a questão de Jó, se nós vivemos em santidade e consagração, mesmo que os problemas cheguem, batam na nossa porta, nós não vamos pecar, nós não vamos culpar o Senhor, não vamos reclamar ao Senhor, meu Deus, nem muito menos abandonar o Senhor. Foi isso que Jó fez, não culpou a Deus, não reclamou de Deus e nem abandonou a Deus. E humanamente, ele tinha todas as razões, porque ele não teve culpa do que aconteceu. Mas o mais importante, ele não pecou. E Deus foi louvado através da vida de Jó. Que o Senhor seja louvado através da nossa vida também, Pai. No dia a dia, Senhor, em cada atitude, em cada intenção e em cada pensamento, Pai. E se em algum momento, meu Deus, o diabo, meu Pai, te provocar, querendo, meu Deus, colocar algo no nosso coração, entre nós e o Senhor, meu Deus, que o diabo seja envergonhado através das nossas atitudes, assim como ele foi envergonhado através das atitudes de Jó. Deus foi exaltado e o diabo foi envergonhado, porque Jó não pecou, porque ele não pecou. Eu oro, meu Deus, em específico também, por alguém aqui, meu Deus, que porventura esteja ainda enfraquecido por algum pecado, por alguma tentação, por alguma provação, que ainda cede, meu Deus, com facilidade. Pai, tem misericórdia dessa pessoa, e que ela, Senhor, em nome de Jesus, possa, meu Deus, viver um novo tempo de santidade, um novo tempo na tua presença, Pai, um novo tempo de consagração em sua vida. E assim eu sei, meu Deus, que a sua vida nunca mais será a mesma, porque grandes coisas acontecerão na vida dela. Esse é o resultado, meu Deus, na vida daquele que é santo. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro. E toda a igreja diga amém e aplauda ao Senhor em nome de Jesus.